brasileiro lê pouco. Este é o resultado de uma pesquisa feita em todo o Brasil. Há poucos dias de começarem as férias, pontos turísticos de Campinas estão prejudicados. O Instituto CEPAGRE mostra como é feita a previsão do tempo. Está no ar o TJ PUC. Bom dia! Bom dia! As férias estão chegando e é hora de se programar para as viagens e passeios desse merecido descanso. Você que vai para o exterior, fique atento. A alta do dólar já prejudicou a vida de muita gente. Julho chegando, mês das férias escolares. O clima era para ser só de alegria, mas com a valorização do dólar e do euro frente ao real, aqueles que planejaram viajar para o exterior podem ter sido prejudicados. Afetou no sentido de que eu planejava levar uma quantia em dinheiro e vou ter que levar menos por causa da alta, entendeu? A preferência pela liquidez, que é ter o dinheiro nas mãos ao invés de investi-lo na bolsa de valores, é predominante. O medo de gastar agora e não ter condições de recuperar esse dinheiro depois tem afetado a procura por viagens para fora do país. Eu senti que afetou muito levemente, mas para as pessoas que já tinham comprado a viagem e já estavam com tudo definido, né? Na hora que elas foram comprar a moeda para levar, mesmo com a alta do euro e do dólar, viajar no Brasil ainda às vezes o mesmo preço e muitas vezes mais caro do que viajar para fora. No início foi um choque, porque as pessoas não estavam preparadas para uma alteração de câmbio tão brusca quanto o que aconteceu. Quem comprou antes agora tem que sentar e fazer as contas novamente, porque aquilo que estava pretendendo trazer ou que estava pretendendo fazer de compras, de passeios, tem que sentar e rever se isso cabe no orçamento ou não. Sorte tiveram aqueles que se programaram em viajar ainda no começo do ano e já garantiram passagem e lugar para se hospedar. A decisão que eu tomei foi antes do aumento, né, do euro, do dólar também, porque tem uma parte da viagem que é em dólar, outra parte que é em euro. Provavelmente isso teria afetado no percurso que eu iria fazer na viagem e no tempo de duração também, né? Mas como foi com bastante antecedência, praticamente a viagem já está paga, né? Então, quando eu for viajar, eu vou ter o gasto da viagem em si mesmo. Quem já pagou a passagem, mas deixou só para comprar agora euro ou dólar, próximo da viagem, não se desespere. O economista Antônio Carlos Lobão dá uma dica. Agora, o que é importante também, se ele já tem um cálculo de quanto dólar ele vai precisar, ele pode ir comprando aos poucos, tentando aproveitar momentos de baixa do dólar para comprar, porque as oscilações tendem a ser permanentes. Quer dizer, quando há muita instabilidade, muita incerteza, a tendência é que você veja oscilações mesmo. A região sudeste é a segunda onde o hábito de se ler é mais forte no Brasil. Só para você ter uma ideia, aqui em Campinas, vários projetos são realizados para incentivar a leitura. Porém, ainda a média nacional ainda é baixa. 4 é o número de livros que o brasileiro lê por ano, segundo pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro. A média anual de leitura norte-americana é de 11 livros e a dos franceses, 7. O Sudeste é a segunda região melhor classificada no país, atrás apenas do Sul. As mulheres de 11 a 20 anos são as pessoas que mais leem, cerca de 6 livros por ano. As outras faixas etárias ficam na média. Quantos livros você leu ano passado? Eu li 8 livros ano passado. Ano passado eu li de 5 a 4 livros. Eu acho que uns 25 por aí. O ano passado nenhum. Eu não teria dinheiro para comprar esse livro. A pesquisa também mostrou que o número de brasileiros que leram pelo menos um livro durante o ano diminuiu 10% em relação a 2007. O Instituto ProLivro considera leitor aquele que lê um livro inteiro ou em partes. Como forma de estimular a leitura para mudar essa realidade, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, ENDEC, criou um projeto de incentivo à leitura nos terminais de ônibus, chamado Leitura, a Melhor Viagem. O projeto tem por objetivo disponibilizar livros para os usuários do transporte público e tornar os seus trajetos mais agradáveis, com possibilidade de informação e cultura. O projeto iniciou em agosto de 2008 e até hoje já circularam 120 mil livros que são doados por pessoas físicas e jurídicas. Não é necessário inscrições em carteirinhas para retirar esses livros. Mais informações no telefone que você está vendo aí na tela. A repórter Cláudia Miller foi consultar um especialista para falar mais sobre esse hábito do brasileiro. Ela está com o professor Fabiano Ormanese, que vai falar mais sobre o assunto. Estou aqui com Fabiano Ormanese, professor nas áreas de jornalismo e literatura. Professor Fabiano, por que os números de leitura brasileiros são tão baixos?
Os números são baixos por falta de uma política de acesso à leitura e de incentivo à leitura no Brasil. As escolas que deveriam fazer esse trabalho, muitas vezes apenas fazem um trabalho de descrição da leitura e não uma leitura que surja por fruição, por prazer. As pessoas elas são hoje levadas à leitura muito mais por uma obrigação. Esse é um dos motivos, com certeza, fazem com que esse número seja um número baixo. Quais medidas poderiam ser adotadas para reverter esse quadro? Bom, eu acho que as medidas elas precisam ser tomadas em várias esferas. Na escola, por exemplo, com o desenvolvimento de projetos de incentivo à leitura, mas a leitura por prazer e não a leitura por obrigação. A escolha da obra adequada, a escolha da obra que vá ao encontro dos interesses do aluno naquele momento, para que ele possa evoluir nesse interesse pela leitura. Depois, política de acesso e de incentivo a bibliotecas, a espaços públicos de leitura. Depois também uma política de barateamento no preço do livro. O livro é bastante caro no Brasil. E depois também, obviamente, uma melhoria na educação. Porque a partir do momento que a educação do país melhora, você também tem uma necessidade, o aluno também vai perceber uma necessidade maior em ler. É isso, obrigada, professor. A Companhia Azul Linhas Aéreas fez na tarde de ontem um voo experimental usando biocombustível. A empresa Amires, parceira do projeto, desenvolveu um bioquerosene à base de cana. O avião saiu de Viracopos com destino ao Rio de Janeiro. Outras 2 empresas também planejam esses testes. E no próximo bloco você confere. Danceterapia busca melhorar a qualidade de vida dos portadores de deficiência física. Prefeitura de Campinas não deve resolver os problemas com pontos turísticos antes das férias. Voltamos já. Sabe aquele livro que você já leu, o brinquedo que está meio jogado num canto, as roupas e calçados que não usa mais? Tudo isso você pode doar para o Grupo de Ação Solidária da PUC Campinas. As doações devem ser entregues no almoxarifado do Campus 1. Vamos abrir este bloco com esportes. A bola já está em campo no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Outras informações com o nosso comentarista Marcelo Mazieiro. Olá, bom dia. É isso mesmo, o Campeonato Brasileiro já começou. A gente vê imagens aí do treino do Guarani. O Guarani que está na Série B do Campeonato Brasileiro, não está conseguindo manter o mesmo ritmo que teve no Campeonato Paulista no começo do ano. Chegou na final, disputou contra o Santos e acabou perdendo aí. Vem enfrentando uma série de dificuldades na Série A2 do campeonato, com lesões, cartões amarelos, acabou vendendo uma série de jogadores para clubes maiores também, não conseguiu manter a mesma base. A Ponte Preta, por outro lado, também aí imagens no treino, está na Série A do campeonato, a série acima do Guarani, e não está conseguindo também manter o ritmo que teve no começo do ano. Chegou na semifinal do Campeonato Paulista, mas agora está ali figurando numa posição intermediária do campeonato. Mas, lógico, é só o começo do ano, o campeonato se estende até o final dele e muita coisa ainda vai acontecer. Os 4 principais pontos turísticos de Campinas apresentam problemas estruturais e administrativos. Até agora, véspera de férias de julho, nenhuma providência foi tomada. Campinas. Cidade importante do interior do Brasil. 237 anos e mais de 1 milhão de habitantes. Não é de se estranhar que cada ponto da cidade carregue um pouco de história para contar. Mas os 4 principais pontos turísticos, o público pouco pode aproveitar. O Balão do Castelo surgiu no Plano de Melhoramentos Urbanos de Campinas da década de 30. Na praça fica a torre de 27 metros de altura, um dos pontos mais altos da cidade. O mirante é aberto ao público, mas só funciona aos finais de semana e não tem estrutura para portadores de deficiência física. A antiga estação ferroviária, símbolo da cidade e do desenvolvimento do estado de São Paulo, foi uma das mais importantes para o comércio cafeeiro do século XIX e um dos principais polos de articulação e entroncamento ferroviário do país. Hoje, o espaço é uma frustração, pelo menos para seu Luiz, que tem uma barbearia há 50 anos no local. As exposições têm. Toda semana, geralmente, tem exposição. Só que não é divulgado. A senhora sabe que tem exposições culturais aqui na estação? Eu já ouvi falar
E você sabe de alguma que teve recentemente? Não, ultimamente não. Não sei. Não. Eu sei que aqui tem alguns eventos, mas eu não sei realmente não o que foi feito ultimamente não. Inaugurado em 5 de novembro de 72, o Parque Portugal é o mais conhecido da região. Junto ao Largo do Café e da Praça Arautos da Paz, formam a mais importante zona de lazer de Campinas. Apesar de proporcionar momentos de lazer aos frequentadores do parque, uma das principais atrações da Lagoa do Taquaral não funciona desde 2008. A réplica da caravela portuguesa da Anunciação foi fechada para reforma e restauro, mas ainda não há previsão para a reabertura. Além disso, o parque tem pouca segurança. Em alguns lugares, é inapropriado caminhar no fim da tarde, por causa da iluminação deficiente. Planejado para ser um horto botânico, o Centro de Convivência é hoje um jardim público e recebe feiras de artesanato aos finais de semana. Mas os espaços culturais estão sem funcionar. O Teatro de Arena não tem programação prevista e o Teatro Carlos Gomes está interditado desde fevereiro. A Prefeitura da cidade afirmou que foi aberta uma ação judicial para saber quanto já foi gasto na caravela. Não há previsão de entrega das obras. Para os outros pontos, vistos na reportagem, também não há prazo de reformas e entregas das obras. Você já pensou como é feita a previsão do tempo? A repórter Camila Gomes foi até o Centro de Pesquisas Meteorológicas para conferir. O Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, conhecido como CEPAGRE, foi criado em 1983 e atualmente está instalado no prédio da Embrapa, localizado no campus da Unicamp. Com a ajuda da Central Meteorológica e das imagens de satélite, a previsão climática é atualizada diversas vezes ao dia. A previsão é feita diariamente e com uma validade bastante grande, até 48 horas. Os instrumentos fundamentais para a previsão são computadores, né? Então a coisa é assim, o INPE, que é a base de fornecimento de, vamos dizer, das condições básicas do tempo no mundo inteiro. Pegamos aquelas previsões que vêm do INPE, elas chegam aqui, nós vamos coletar os dados meteorológicos mais locais. Nós temos uma estação padrão aqui, calibrada quase que diariamente, né? E temos as estações periféricas, né? Piracicaba, Limeira, São Paulo, que a gente coleta esses dados e daí a gente usa para arrumar a previsão global para uma previsão local. Aqui são utilizados aparelhos para medir a umidade e a temperatura do ar, quantidade e intensidade das chuvas e até mesmo o brilho solar. E para realizar as previsões de forma segura, o CEPAGRE compara dados de 2 estações meteorológicas. Ainda este ano, a central deve ser transferida para outro local do campus e os aparelhos serão doados para o Museu da Unicamp. Agora que você já sabe como é feita a medição, confira a previsão do tempo. Segundo dados do CEPAGRE, o inverno deste ano será parecido com o mesmo período do ano passado. O clima vai ficar mais seco, com dias mais quentes e ensolarados, e durante a noite e a madrugada haverá queda de temperatura. A quantidade de chuva que caiu no outono, maior que a do ano passado, não deve influenciar a incidência de chuvas neste inverno. Na região de Campinas, as temperaturas máximas devem ficar em torno de 25 graus e as mínimas em torno dos 12 graus. Apesar do primeiro dia de inverno ter começado frio e chuvoso, a previsão de que o sol volte a aparecer já na sexta-feira. Amanhã, a mínima atinge 18 graus em Sumaré e a máxima 22 graus em Campinas. Agora voltamos ao estúdio. Método argentino mistura dança e terapia para estimular pessoas com deficiências. A técnica não busca a cura, mas a melhora da qualidade de vida de seus alunos. A dança-terapia é o conhecimento da pessoa sobre a função do corpo e o ajuste ao comando da mente. Ela é mais que um exercício físico, estimulando o movimento criativo do corpo e a espontaneidade. Utiliza recursos artísticos e terapêuticos para que o aluno supere desafios e se sinta confiante. Através da dança, além de ser uma atividade prazerosa, pode melhorar desde a habilidade motora, equilíbrio, consciência corporal, né? Melhor esquema, imagem corporal, para isso aumentar a autoestima, a autoconfiança, em busca da melhor qualidade de vida. Utilizo, lógico, elementos de dança, mas não técnicas específicas. A gente tem que levar em consideração algumas características físicas, de condições mesmo, motoras, ou se a criança
tem comunicação verbal ou não. E lógico que com cada criança, adolescente, a gente tem um foco diferente. Alunos portadores ou não de deficiência melhoram a qualidade de vida através da dança-terapia. Os benefícios são sentidos na prática, desde crianças, quando a estimulação é precoce, até a terceira idade. Mariana de Aguiar pratica dança-terapia há 8 anos. Portadora de esclerose tuberosa, doença que causa tumores nos órgãos do corpo, Mariana diz que encontra na dança-terapia um momento de felicidade. Porque aqui eu faço sapateado desde que eu era pequenininha. Porque me sente bem. Sou muito feliz. Muito mesmo. O Pedro começou recentemente, uns 3 meses no máximo. Eu percebo, principalmente depois que ele começou aqui, que é uma atividade 1 para 1, não é? Que ele está mais à vontade com o corpo dele. Principalmente no autismo existe uma dificuldade muito grande de integração sensorial, eles têm problemas sensoriais grandes e o Pedro sempre teve muito desses problemas. Por exemplo, assim, não saber muito bem onde termina o seu corpo, onde que começa o corpo do outro. Então, esse tipo de atividade é interessante porque eles começam a saber dos seus limites, das suas possibilidades, a ver toda a beleza do corpo mesmo. Nosso TJ fica por aqui. Obrigada pela companhia e tenha um bom dia. Um bom dia e até a próxima edição.